Muito bom dia, amigos contadores. Iniciamos hoje o episódio número 4 do nosso projeto de podcast da As Contas, a nossa associação. E eu sou Alan Rianelli, presidente dessa casa na gestão 2024. E como todos os episódios, trazemos aqui sempre um convidado e nossos diretores. E hoje eu vou apresentar essa mesa maravilhosa. Começando aqui, já que estamos no mês das mulheres e temos também um projeto desse mês de fazermos gravações só com mulheres, iniciamos com a nossa diretora de marketing, Jaqueline Maciel. Jaque, obrigado, a palavra é sua. Prazer é meu estar aqui. Oi, gente, sou Jaqueline Maciel, sou contadora, diretora de marketing das Contas e convido vocês a participar conosco desse podcast. E agora, o nosso irmão Eber Brum, nosso amigo diretor de marketing das Contaso, sempre com uma palavra incentivadora para todos os nossos amigos contadores. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado pelo seu empenho na nossa associação. A palavra é sua, meu irmão. Muito bom dia a todos, que privilégio, quanta honra estar aqui nesse dia memorável, né? Um dia emblemático, porque falar de contabilidade é falar de paixão, é falar de amor, é falar de ciência, e eu me sinto muito honrado estar aqui compondo essa mesa maravilhosa com pessoas realmente do mais alto escalão, do mais alto calibre do segmento da contabilidade. Então, eu sou Eber Brum, contador, estou com esse privilégio e também com essa missão importantíssima de estar como diretor da Associação dos Contabilistas da Zona Oeste do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, a gente precisa falar da Zona Oeste do Estado do Rio de Janeiro. Então, se você precisar parar um pouquinho para poder refletir sobre isso, a extensão geográfica ela é importantíssima e você faz parte disso. Então, com muita honra, eu me sinto muito confortável, à vontade de estar aqui nessa manhã. Muito obrigado, Alan. Obrigado, Jaqueline. E eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito importante. Sensacional. E agora, apresentando a nossa convidada, a qual temos muito orgulho, porque já foi professora de vários amigos contadores. E falando um pouquinho sobre a professora Viviane Silva, contadora, sócia-diretora da Agir Contábil, sócia-diretora do Instituto Saber Contábil e Jurídico, mestre em Economia e Gestão Empresarial, atuação de mais de 15 anos na área contábil, atuação de 12 anos na área docente nos cursos de graduação e pós-graduação de Ciências Contábeis e coautora do livro de Legalização de Empresas e Demais Pessoas Jurídicas, considerado o livro mais atual no nosso país. Professora, é um orgulho ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, a palavra é sua. O orgulho é meu, a honra é minha. Estou muito grata de participar aqui desse podcast. Muito feliz por estar compartilhando essa mesa aqui com vocês, profissionais que eu já conheço há anos. E 2 aqui foram meus alunos na graduação, na pós-graduação. Então, é motivo de muita alegria. E eu sempre fico muito feliz de estar compartilhando informações para os estudantes de contabilidade, porque a contabilidade ela fez e faz a diferença na minha vida e eu quero compartilhar isso a cada dia. Então, mais uma vez, muito grata e muito feliz por estar aqui com vocês. Sensacional. E nos conhecemos, tudo que a Vivi falou faz sentido. Professora, nos conhecemos há 5 anos atrás em uma universidade, quando eu levei um projeto do CRC para a senhora, e você topou na hora, onde a nossa ideia foi sempre levar informação útil, de qualidade, para os nossos estudantes de ciências contábeis. Nós temos uma regra, né, Jaque? Todo podcast a gente combina o seguinte: vamos fazer um bate-papo leve, descontraído, e que a gente leve informação objetiva e de qualidade para quem estiver nos assistindo, beleza? Podemos combinar isso aqui, galera? Com certeza. Então, show. Vamos avançar então um pouquinho aqui nas nossas perguntas, sempre olhando o nosso roteiro aqui. Tamires, obrigado, hein? Lembrar da Tamires, nossa diretora lá administrativo. Professora, compartilhe um pouquinho com a gente sobre sua experiência acadêmica na contabilidade e quais foram os principais desafios que você enfrentou aí durante sua jornada. Sim, começo dizendo que
eu não tinha o objetivo de cursar ciências contábeis, né? Eu sou uma menina que venho da favela, então a gente não tem muitos sonhos, e a contabilidade para mim era algo. Eu não conhecia a contabilidade. E por morar na favela, eu participei de um programa de primeiro emprego para jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social. E o meu primeiro emprego, com 16 anos, foi no escritório de contabilidade. E aí eu entrei nesse escritório como recepcionista, só que às vezes eu ficava ali um pouco ociosa, e aí eu pedia pro pessoal para eu ajudar. Posso te ajudar aqui, fazer alguma coisa? E aí, naquela época, eu ajudava a etiquetar o disquete, né? Que o FGTS era recolhido via disquete. E aí eu comecei a ajudar o pessoal lá do DP e fui crescendo nesse escritório profissionalmente. Eles me direcionaram ali para ser auxiliar de DP. E aí surgiu, cheguei ali, estava me aproximando aos 18 anos e falaram: ó, agora você tem que fazer uma faculdade. E você vai fazer o quê? Eu falei, psicologia. E aí a minha gestora falou assim: não, Viviane, você não pode fazer psicologia, você tem que fazer contabilidade. Você já está dentro de um escritório de contabilidade. Psicologia é uma área que você vai ter que estagiar e você vai ter que pagar a sua faculdade, você paga aluguel, como você vai estagiar e não ter remuneração? Aí ela me convenceu ali, eu fui. Eu confesso que eu fui no último dia, assim, do prazo de inscrição para fazer a minha matrícula. Porque não era aquele o meu sonho, assim, eu também não tinha sonho de ser psicóloga, mas era algo que eu ouvi falar e achei interessante. E aí eu fui lá, fiz a minha matrícula e no primeiro semestre de contabilidade eu me apaixonei. Eu me encantei pela contabilidade. E eu falei, isso aqui para mim. Aquela dica, aquela orientação foi importante foi dela, né? importantíssima, importantíssima. E aí ela falou para mim, você tá no escritório, né? Você vai ter as oportunidades aqui. Eu fiquei nesse escritório por 5 anos, Que legal. Que legal. né? Fiquei nesse escritório e saí porque surgiu uma outra oportunidade mais interessante. E agradeci muito por todo o aprendizado e fui para um outro escritório. E aí, nesse período, eu já estava cursando contabilidade. E ali eu enxerguei a possibilidade de transformação de vida. Eu falei, é isso aqui. Meus pais, né, nordestinos, saíram do Nordeste em busca de melhores oportunidades Sim. aqui no Brasil, analfabetos, e meu pai sempre falava para mim, filha, você não vai perder as oportunidades que eu perdi por falta do estudo. Então, gente, até quando eu cheguei no mestrado, meu pai falava assim, e as suas notas? Uau. Ele, suas notas, e como você está? Né? Então, ele sempre me incentivou. Legal. Meu pai pagou vários cursos de inglês para mim na época. Mas assim, você mora ali na favela. Meu sonho era morar num lugar limpo. Meu sonho era morar num lugar limpo. Esse era o meu sonho. Uau. Então, você vai fazer inglês? Eu pensava assim, para que eu vou cursar inglês? Eu nunca vou sair nem do Rio de Janeiro, né? Eu vou sair do país. Contanto que quando eu cheguei no mestrado, eu não tinha inglês. Eu tive que fazer para conseguir aprovação no mestrado. Porque, assim, eu não tinha vontade de fazer, não estava dentro da minha realidade, né? Mas o meu pai sempre me incentivando. Fiz curso de informática, sem ter nada em casa. Ia ter computador, né? Mas meu pai sempre me incentivou. E ali na graduação foi a mesma coisa. Ele pagava metade da minha faculdade e eu no estágio pagava ali a metade. E aí ele falava, a educação, ela vai transformar. E ali, minha mãe doméstica, né? Eu acompanhava minha mãe ela trabalhava num bairro de classe média alta. Então, quando eu chegava naquele bairro, eu olhava tudo aquilo, Outra perspectiva. né? E aí, você saindo ali daquele lugar, você enxergando outras possibilidades, você começa a sonhar. Sonhar. E aí eu Que legal. comecei a sonhar, e aí eu via meus professores na graduação, que hoje são meus amigos, né? Colegas de trabalho. Eu olhava aqueles professores com uma vida bacana, sabe? E eu falava, eu vou estudar, eu vou ser uma excelente profissional, porque isso vai transformar a minha vida, a vida da minha família. E assim eu fui. E algo que fez assim,
fez um diferencial muito grande é que eu sabia o que eu queria, eu sabia que aquilo ali ia transformar a minha realidade. Porque, assim, a gente que não nasce, né, com oportunidades de... Eu sempre estudei em escola pública, a gente não tinha condições de... Até a alimentação era limitada, então a gente não tinha como pagar, né? Mas meu pai pagava os cursinhos lá, conforme dava para eu fazer. Então, eu fui enxergando aquele universo, né? Que a faculdade, você está inserido ali é muito mais do que só conhecimento técnico. Com certeza. Né? Você tem contato ali com várias pessoas, e aí você vai enxergando as oportunidades. E eu falei assim, eu vou conseguir morar num lugar limpo. Eu vou conseguir morar num lugar limpo. Mirar em algum objetivo, né? E aí eu falei, é isso aqui. E aí eu vou me dedicar para atingir esse meu objetivo. Então, é importante, assim, que você tenha um objetivo, né, de vida e, assim, batalhe muito para poder atingi-lo e se dedique. Eu fiz isso durante a graduação. Comecei a trabalhar com 16 anos e, naquela época, o estágio não era de 6 horas, não. Eram 8 horas por dia. 8 horas. Aí, eu saía do estágio no centro do Rio, pegava ônibus para ir para a instituição que eu estudava. E chegava lá atrasada, porque, né, às vezes não dava tempo. Mas eu não faltava uma aula. Não faltava aula. Sentava lá na frente, estudava em pé no ônibus, porque eu tinha certeza e que aquilo ia transformar a minha realidade. Entendeu? Então, essa foi a minha trajetória inicial na contabilidade. Comecei assim. A educação como agente transformador, né? Exatamente. E assim, eu vou aproveitar rapidinho porque ela falou do pai dela. Temos algo em comum. Meu pai também é nordestino, enfrentou diversas dificuldades, então mandar um beijo pro meu pai, tá? Agradecer muito a ele também, porque foi um incentivador para que eu estivesse aqui hoje falando de contabilidade. E é legal, o Weber comentou assim, então você agradece muito aquela sua gestora na época. Viviane, o nome dela. Xará. E é muito legal a gente encontrar pessoas que nos incentivem, Sim. que sejam gestoras, que peguem na sua mão e te direcionem. Então, acho que é um papel nosso da associação chegar junto dos jovens que querem se formar em ciências contábeis e levar a orientação. O que você acha, Heber? Comenta um pouquinho pra gente, irmão. Exatamente. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, acho que todos nós temos um ponto em comum, né? Sempre tem alguém que vai ser aquela força motriz para nos impulsionar, para fazer. Você precisa sonhar, você precisa sair dessa caixinha e entender que lá fora existem muitas possibilidades e você também pode usufruir dessas possibilidades. Então, a gente apreciando aqui, né, a história da professora Viviane, que trajetória maravilhosa, você vê que ela não olha para a dificuldade, e aqui eu já substituo a palavra dificuldade por desafio. Eu gostaria de convocar você também, enquanto profissionais da contabilidade, a substituir essa palavra, tire a dificuldade do seu vocabulário, coloque que você tem um grande desafio naquele dia, naquele processo, naquele ambiente de preparação. Então, ou seja, ela olhou para aqueles desafios e falou assim, eu preciso avançar porque eu vou enfrentá-los e eu vou ultrapassar e vou chegar no meu sonho. E olhando para isso, quando a gente olha para a nossa associação, que é a Associação dos Contabilistas da Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu acho que esse movimento que está acontecendo a partir de agora, em 2024, é um movimento para ativar algo que já existe dentro de cada profissional da contabilidade. O estudante, ele precisa de um elemento, que esse elemento é a gente que vai precisar fazer esse processo de ativação, né? Como se fosse um chip, e nós vamos ativar esse chip para que ele possa enxergar mais adiante e para que o radar dele possa ampliar os horizontes para que ele possa enxergar mais adiante. Então, enquanto associação, eu vejo que a gente tem muito mais do que apenas promover palestras, incentivos, o congresso, um seminário, porque isso são portas para que vão abrir possibilidades e esse network. Faculdade é uma grande fonte de network. Por exemplo, eu estou novamente na universidade e hoje, já com uma outra maturidade, quantas oportunidades em apenas 3 períodos de faculdades eu já consegui como cliente, que se eu fosse metrificar, já pagaria tudo que eu investi
nesses primeiros períodos de faculdade. Que legal. Então, só pelo network. Então, acho que a gente precisa ampliar esses horizontes. Então, pensando nisso, acho que a nossa associação, esse trabalho que está sendo feito aqui, esse podcast gravado para você, profissional da contabilidade, com essa ilustre presença, né, de toda essa curva de maturidade, eu acho que no Recursos Humanos eles vão tratar como curva de maturidade o processo vivenciado em cada estágio, para que ela hoje possa falar com autoridade sobre um determinado assunto. Então, por isso que ela está sentada nessa mesa. Então, aqui estão a mais nata da parte da contabilidade, para que chegue para tanto os profissionais da contabilidade, mas, sobretudo, hoje, que eu acho que o objetivo é atingir o coração dos estudantes que estão no último período de ciências contábeis, né? E aí, se eu fosse temar o dia de hoje, por exemplo, eu colocaria assim, preparando-se para a transição. Porque ela está falando sobre preparação. É uma estrada, ela precisa se preparar. Não existe você olhar, né? Eu ouvi um professor dizendo assim, Heber, sempre, mesmo na universidade, você olha para aquele dia do ápice da sua jornada acadêmica. Então, você se imagine que você está segurando aquele canudo na mão no último dia de formatura, todos os dias que você estiver entrando na porta da universidade. E eu falei, caramba. Quem nunca passou, né? Exatamente. Quem já passou por essa... Exatamente. Então, acho que ela, dando sequência nesse sentido, eu acho que é por aí. A gente precisa se unir, é o que estamos fazendo aqui, criando esse movimento, essa mobilização, para que a gente chegue mais adiante. E sempre tem que ter uma palavra incentivadora, um orientador. E hoje, o que os profissionais da contabilidade e os estudantes estão tendo, né, essa oportunidade, um podcast como esse, chegando para ele, em primeira mão. Então, assim, é a hora de aproveitar as oportunidades, tirar as escamas dos olhos e enxergar que você pode ir muito mais além, inclusive do que todos nós que estamos aqui. Né? Com certeza. Exatamente. E aí, Jaque, o que você achou também da história da professora? O que você pode complementar para os nossos amigos que estão saindo da faculdade? É uma história muito inspiradora, linda, muito bonita mesmo, emocionante essa história. E serve de exemplo para os estudantes, né, que estão se formando, estão na graduação. E eu vejo muito, além dos familiares, né, como incentivo, que está ali ao lado do filho e tudo mais, os professores são os grandes incentivadores dos estudantes, inspirações, né? Que o aluno está ali na graduação e se vê ali, né, vê o professor com a vida boa, né? Aproveitando, desfrutando de todo o trabalho que teve na trajetória. Então, os professores são de suma importância, que vai pegar a mão ali do aluno. Claro que o aluno tem que estar disposto, né? Querer, o professor vai estar ali do lado do aluno, pegar a mão do aluno e vai caminhar junto com ele. Então, você é uma professora inspiradora para muitos estudantes. Foi para mim, é ainda para mim, como profissional, como mulher, como pessoa. Legal. E hoje, né, como o Heber falou, a gente tem muitos canais de informações. A internet está aí, ó, com uma gama de oportunidades para os estudantes que antigamente não tinha. Era mais difícil o acesso. Hoje em dia tem muita coisa boa e a gente está aqui trazendo também muita coisa boa para vocês. Exato. E aí, professora, a gente tem uma perguntinha aqui, e você falou um pouquinho de ferramentas, né? Na sua história, você foi falando, a motivação foi uma ferramenta, encontrar um gestor que lhe incentivasse foi outra ferramenta. E como você se preparou para essa transição da vida acadêmica, de faculdade para o mercado de trabalho? Uhum. E essas ferramentas, os recursos, quais que você usou nesse processo? Gente, eu fiz vários cursos do CRC. Se você pegar o meu currículo ali, né? Os professores, a gente precisa manter atualizado lá o nosso currículo Lattes. E os meus primeiros cursos eles estão ali registrados. E ainda é antes da minha formação. Então, se você pegar lá, eu tenho vários cursos do CRC, porque eu não podia pagar curso. Naquela época, a gente não tinha o acesso que nós temos hoje à informação. Eu não tinha computador em casa, não tinha acesso à internet, a internet era só no trabalho, e a gente não tinha essa gama de informação. Sim. Então, eu ia para o CRC, que me oferecia os cursos gratuitos. E aí, esses cursos do conselho, eu fiz vários. E como eu fazia? Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Então, eu fazia alguns cursos mistos, que o CRC oferecia aos sábados.
E eu sempre fazia curso nas férias. Fazia o curso em julho, nas férias de julho, e o curso nas férias de dezembro, janeiro ali. Então, todo ano, no mínimo, eu tinha ali 2 cursos, porque eu fazia ali das férias e tinha. E quando eu conseguia, fazia os sábados. Mas, no mínimo, tinha o das férias. Então, as minhas férias não era só para, vou descansar, né? Eu Esse luxo é para poucos, né, professor? Esse isso. luxo é para poucos. Eu vou hoje para o CRC fazer, vou assistir curso. Meus clientes, a maioria são optantes pelo Simples. Eu dou aula na pós-graduação de Simples Nacional e eu vou para o CRC assistir curso de Simples Nacional, porque eu tenho certeza que algum colega ali vai trazer alguma informação que eu não sei. Eu tenho a certeza disso. E se não for sobre o Simples, ele vai compartilhar alguma situação ali do dia a dia dele que vai me agregar. Então, eu já fui assistir um curso no CRC com uma professora amiga minha, né? Coautora do livro, inclusive, de legalização junto comigo. Ela, você aqui? Eu falei, sim, eu tenho muito a aprender com você. Né? Então, isso foi primordial, porque apesar de eu estar dentro do escritório de contabilidade, o meu primeiro emprego, eu fazia departamento pessoal. Então, eu não via a parte contábil e nem a parte fiscal. E o DP, quem aí trabalha no DP, sabe que consome muito nosso tempo. E naquela época, eu tinha que datilografar PIS, datilografar declaração. A declaração era datilografada para a RAIS, né? Imagina o trabalho. Não era nem depois, inicial, né? Aí depois eu tinha que pegar aquilo e postar no correio para o Ministério do Trabalho. Professora, aproveitando isso, eu acho que quem está saindo hoje da faculdade ou quem está entrando hoje na faculdade não faz ideia do que é uma máquina de datilografia. Se vocês puderem pesquisar, vocês vão ver que é algo assim. Eu usei a máquina de datilografia, carbono, disquete. Disquete, hoje essa garotada sabe que é disquete. Que a gente vai lá na Caixa Econômica para entregar o gerente receber. Exatamente. Então, assim, eu estava ali mergulhada no DP. E aí, eu estava tendo toda aquela teoria em sala de aula, e aí eu aproveito para dizer para você, estudante de contabilidade, que a teoria, ela é primordial. Vontade de gritar aqui, né? A teoria, ela é primordial. As pessoas ficam falando prática, 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 mas se você não tiver a teoria, você vai fazer a prática errada. Então, você precisa se dedicar ao estudo. Você tem que ler a teoria. E aí, eu pegava essa teoria e ia para os cursos do CRC. Ali, eles tinham uma pegada ali mais prática, né, de conteúdo. Então, eu fazia... esse semestre eu estou aprendendo contabilidade fiscal. Então, eu vou lá para o CRC aprender DCTF, aprender as declarações, Olha a estratégia. as obrigações A acessórias. dica aí, né? Papel e caneta na mão. Já pega isso Aí eu fazia isso. Tô no semestre aprendendo contabilidade pública, ia lá para o CRC assistir um curso de contabilidade. E assim, lá tinha vários contadores. O foco ali é para contador. Então você relacionava né? a prática com a teoria, conciliava os dois ao mesmo tempo para ter um melhor aproveitamento. Isso mesmo. E apesar de eu estar ali também na área de DP, eu fui para o CRC, eu fiz curso de auxiliar de DP, assistente de DP e analista de DP, que na época tinha. Maravilhoso. Né? Porque eu cometi um erro, inclusive a minha carteira de trabalho está assinada errada, né? De forma errada, e eu aprendi na teoria o que era o certo, que existia diferença entre dissídio, convenção e acordo coletivo. Olha só. E na prática, para mim, tudo era dissídio. Na minha carteira tá dissídio, né? Na minha carteira de trabalho não era reajuste por convenção coletiva. Uau. E aí eu fui para o CRC para aprender. Aí foi o inverso. Eu tinha a prática no escritório e eu fui para o CRC para aprender a teoria. Uhum. Então, eu sempre busquei fazer essa associação com o CRC que oferecia essa excelente oportunidade, né? Então, essa foi a minha estratégia, de associar a teoria da sala de aula com cursos práticos. Hoje, os alunos têm acesso aos cursos do CRC, que estão cada vez mais interessantes, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E você tem acesso aí a um universo de cursos práticos na internet. Exato. Né? Então, o que eu te aconselho, né, estudante, a fazer hoje, de repente, seguir essa estratégia. Esse semestre, estou aprendendo
contabilidade fiscal. Então, deixa eu aprender as obrigações acessórias no curso, né, de forma prática. Perfeito. E ali Sim. você vai associando. Exato. Aliás, eu acho que Nada, pode falar. Aliás, eu acho muito importante destacar aqui, porque a professora Viviane, ela foi tanto a minha professora da graduação, como pós-graduação, foi também a professora da graduação da Jaqueline. Sim. E eu me lembro muito bem, perfeitamente, nós tivemos aula recentemente também, né? Isso. E a professora, de fato, ela fazia um papel dentro da academia muito diferenciado do que outros professores que só estavam no âmbito da teoria. Então, ela já tinha a prática e a teoria. Então, na aula prática, por exemplo, na aula teoria lá, ela também dava prática. Então, uma das observações que eu aprendi, assim, profundamente, por exemplo, na aula de planejamento tributário, ela abria as próprias planilhas dela, a ferramenta que ela utilizava no seu dia a dia para demonstrar para os seus próprios alunos que, por exemplo, assim como eu, era um empreendedor, um empresário contábil há muitos anos, que estava ali, ela dividindo um material do seu dia a dia. Ou seja, além do material acadêmico, todo o conteúdo programático, didaticamente, junto à metodologia da instituição, é claro, mas ela também trazia aquele material adicional. Então, acho que isso vai muito importante para você, aluno, que está aí estudando, tem a oportunidade de ter um professor que, inclusive, se você descobre que ele também atua na prática, você precisa redobrar essa atenção. Assim como eu ficava lá, tirava algumas dúvidas diariamente, né, dos processos, e ela tinha o maior, com toda a dedicação, todo esse profissionalismo, né, da altíssima qualidade, e eu falo isso sem demagogia, porque ela não precisa disso, é mais pela competência de fato que ela demonstra aqui, e por isso que eu me sinto muito honrado de estar aqui nessa manhã, nessa mesa, na presença da professora Viviane, e recebendo essas dicas importantes. Então, assim, eu como aluno também, eu posso falar tanto como profissional da contabilidade, como contador, mas também como aluno acadêmico. Quando você estiver à presença de um professor, assim como a professora Viviane, você também tome nota de cada situações emblemática, importante, que vai marcar, inclusive, a sua jornada profissional. Então, por exemplo, teve situações lá que a professora Viviane trazia dicas importantes, né? Até diariamente sobre a própria contabilidade, né? Uma atividade que não é permitida, por exemplo, olha, essa atividade aqui no Rio de Janeiro, de treinamento, desenvolvimento profissional, está sendo cobrada pelo conselho lá de administração de empresa. Então, ou ele tem que habilitar um administrador, tá? Ou tem que ter um prestador de serviço da administração, fazer uma alteração contratual aí, ou tirar essa atividade, senão você vai ser autuado, vai dar um grande problema. Então, esses insights eu recebi através dessa profissional maravilhosa, que é a professora Viviane. É porque, assim, Heber, essa teoria e a prática, né, ela tem que estar ali alinhada. Então, eu costumo dizer que, assim, eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu tive vários anjos na minha vida, né? E nem todo mundo tem, sabe? Às vezes não acontece mesmo, e eu tive essa sorte. Eu tive a sorte da minha mãe trabalhar numa casa de família em um outro bairro, que eu pudesse enxergar que tinha aquela possibilidade. Horizonte, né? Eu tive a sorte de ter essa gestora que me orientou. Eu tive a sorte de ter, assim, professores excelentes que me orientaram e que são amigos, né? Inclusive, esse mês, dia 16, sábado, não irei para o jogo do Flamengo, porque temos confraternização dos amigos, estaremos juntos, estarei com os meus professores, meu professor de contabilidade pública, meu professor de contabilidade geral, meu professor, né, orientador. Vai ter resenha? Total. E aí... então, eu tive a sorte de ter essas pessoas na minha vida. Eu tive a sorte de ter um professor que disse, você tem que fazer o mestrado. Eu disse, eu fazer mestrado? Tipo assim, sabe? Quando você sai assim e fala, eu fazer mestrado, tipo, né? É tão longe de tudo que você já imaginou. Então, eu tive sorte de ter essas pessoas no meu caminho. Então, eu quero poder ser essa pessoa na vida de outras, sabe? Eu quero poder contribuir com um pouco que eu sei, com direcionamento. E trazer essas oportunidades, mostrar as possibilidades.
Então, por isso que eu busco sempre compartilhar e sempre mostrar a teoria e prática, as oportunidades, porque assim como eu tive, eu preciso replicar isso, sabe? Eu sou muito grata a Deus por essas pessoas que passam pela minha vida. Então, eu preciso contribuir de alguma forma. Então, se eu tiver implantar uma estratégia no meu escritório que deu certo, eu vou compartilhar com você. Vai gerar valor. Entendeu? Vai entregar Eu vou compartilhar com você. Porque, gente, a contabilidade, ela gera... Assim, são muitas oportunidades. Ó. Só em janeiro de 2024, mais de 370 mil empresas foram legalizadas. Olha, Então, tem mercado para todo Oportunidade pra mundo. todos. Tem mercado para todo mundo, né? E pegando o Vamos gancho estar da animados. professora, quando eu comecei no escritório do meu pai com 14 anos. Então, comecei com a prática, né? Ao contrário de muitas pessoas. E aí eu fazia ali, eu aprendia no escritório, mas assim, eu não tinha muita noção das coisas. Eu fazia porque eu aprendi daquele jeito. E eu Isso. fazia, tô fazendo Porque isso. era daquele E jeito. aí eu ficava, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu não tinha essa noção. E aí eu fiz o técnico, né, antes da graduação. Hipnose, né? Quando abriu minha cabeça, né? Por isso que eu faço isso. Por isso que é Isso. débito e crédito. Aquelas coisas mais simples que na prática você tá fazendo ali, No o que te automático, ensinam. né? Você vai Mas fazendo você não sabe a automático. teoria, então é muito importante, né? Pegar essa dica com a Isso. professora Viviane, né, gente? Aliás, é De estar contabilidade na básica, teoria e né? na prática. Só a prática não vai te servir de muita coisa, só a teoria também não, então tem que juntar e ter o equilíbrio desses dois. E aí, só para fazer aqui uma observação, eu vejo isso, sabe, na sala de aula, os alunos ficam muito preocupados, às vezes, por ter só ali, muita teoria, mas eu digo o seguinte, olha só, você quer aprender a fazer SPED, né? Quer aprender a fazer SPED? Você sabia que se você não souber fazer uma contabilidade correta, você vai transmitir um SPED contábil sem erro, validado, mas a contabilidade vai estar errada e a empresa pode ser autuada? Você pode transmitir um SPED, assim, zeradinho, mas a contabilidade que está lá dentro, ela está errada, porque você não sabe a diferença de um ativo intangível, né? Você não sabe a diferença de um imobilizado para uma despesa, Contas viradas. né? Você... A classificação aí, ó. Né, eu tenho um colega contador, que é até aqui de Campo Grande, ele dá consultoria para uma grande empresa, e ele falou, Viviane, a fiscalização pegou no SPED a conta caixa credora. O fisco arbitrou aquilo ali como receita e deu, acho que, 3 milhões de multa para pagamento. Então, assim, o SPED foi transmitido, Uhum. mas foi E transmitido aí, errado. Então, eu preciso saber o que é um ativo imobilizado, um ativo intangível. Eu preciso saber os critérios de depreciação. Eu preciso saber a classificação de uma despesa, de uma receita. Onde eu vou ter isso? Na teoria. Você tem que estudar, porque assim, o SPED, a prática, as declarações, você vai transmitir, mas você pode estar transmitindo de forma incorreta. Uhum. Você vai fazer um SPED fiscal, transmitiu sem erro, mas você calculou errado, porque você não leu a legislação, né? Você calculou os tributos de forma errada. Então, a gente precisa associar teoria e prática, mas que o aluno entenda o peso que essa teoria tem, Com certeza. Exato. né? Exato. Podemos colocar aqui, professora, que a prática vai fazer esse aluno trabalhar, operacionalizar. E a teoria vai fazer ele se vender, ele ter confiança, ele ter autoridade no Isso. assunto. Seria isso? Isso, inclusive, rapidamente, quando eu faço processo seletivo lá no escritório, lá na Agir Contábil, a gente não coloca ele para a prática. A gente faz as perguntas básicas ali da teoria. Sim. E o que tem me assustado é que as pessoas, elas estão chegando ali no momento de conclusão do curso e elas não têm o básico. Isso tem me assustado. E aí, de repente, era assunto para um outro podcast, né? Hoje eu tô, assim, eu tô até lendo um livro hoje chamado Foco Roubado para entender, porque a sensação é que as pessoas, elas não conseguem mais, assim, parar, sentar e estudar. Sim. E fazer uma leitura, fazer um estudo, parece que tudo chama atenção, né? Para você estar ali na frente da sala de aula disputando a atenção desse aluno com o celular dele ali na mão, é muito Verdade. difícil.
É muito difícil. Vontade de botar uma melancia, assim, né? Síndrome do pensamento É. acelerado. né? Isso, então eu tô lendo um livro série de sobre isso, fatores que que- traz várias pesquisas sobre várias situações que tiram o foco, porque eu, enquanto empresária contábil, eu tô tendo dificuldade de receber, assim, Captação de profissionais profissionais. qualificados. Uhum. E, mais uma vez, a parte prática, a gente dá o treinamento. A gente dá o treinamento. Eu preciso que ele saiba o que ele vai fazer. Ele tem que saber o que é um ativo imobilizado. E assim, eu tô falando algo que parece muito básico, mas Parece é algo óbvio, né? que... Mas não. E aí, assim, então, se você quer de fato que a contabilidade ela transforme a sua vida, você precisa se dedicar e você precisa estudar. Então, o mercado ele está fazendo processo seletivo com ele vai te fazer perguntas teóricas, Exato. tá? E aí, a partir disso, se você tem a teoria, você pode ter alguma dificuldade ali numa prática, mas você vai fazer um treinamento, vai ter alguém, às vezes, os escritórios. Eu treino a equipe, né? Uhum. Eu treino a minha equipe. Então, se não sei utilizar o sistema, você vai receber o treinamento, Sim. Perfeito. Sim. tá? Mas ele tem que saber a teoria. Ele tem que saber a contabilidade. Exato. Foi legal, né? Ter comentado sobre a teoria, a prática, e a professora usou assim, sorte. Eu tive muita sorte, mas assim, sorte sem visão, sem abrir sua mente. Sorte sem determinação. Sorte sem conhecimento. Sorte sem fazer network. Cara, essa sorte não chega. Eu acredito Você- até, Alan, não. que ela provocou a sorte. Exato, Ela provocou, ela criou a sua sorte. exato. Então, tudo isso é perspectiva, é a forma que você enxerga a vida também. Isso vai além da contabilidade. Então, na verdade, ela falou assim: eu tive sorte de ter pessoas chegado no meu caminho, ter conhecido uma classe média através da profissão da minha mãe. Mas, na verdade, é a perspectiva dela. Ela descortinou e criou Abriu a sorte visão. dela. Abriu a visão. Então, ela olhando a vida com essa perspectiva, ela conseguiu enxergar que ela podia ir mais longe, né? Agora, se ela tivesse olhado assim, com uma visão pessimista, ela com certeza não falaria hoje aqui, eu tive essa sorte, né? Não falaria isso. Mas, na verdade, você provocou a sua sorte hoje, Gente, eu estudei tanto. né? Olha só, Olha, a eu ia, sorte. olha, eu ia para Estudar é faculdade. determinação, né, professora? Eu ia para Disciplina. faculdade, eu não tinha dinheiro para lanchar, não, gente. Ficava com fome às vezes, tá? Nossa. Ficava com fome uma vez, chamar a atenção. Eu estava no ponto de ônibus, aguardando para ir embora, e tinha algumas pessoas da minha turma que não falavam comigo. Sempre tem, né, os grupinhos. Aí era uma pessoa mais velha. E aí eu falei: oi, tudo bem? Né? Ele, tudo bem. Eu falei: poxa, eu tô tão cansada, que eu sempre gosto de puxar assunto com as pessoas, né? Eu gosto de me comunicar. Aí eu falei: tô tão cansada. Ele: você cansada? Eu falei assim: trabalhei o dia inteiro. Ele: você trabalha? Eu falei: trabalho? 8 horas por dia, você não? Ele falou: trabalho. Aí a gente começou a conversar ali enquanto o ônibus não vinha. Ele falou assim: Viviane, eu quero te pedir desculpas. Eu falei: por quê? Não, porque o meu grupo, a gente diz que a tua obrigação não é mais do que tirar 10, porque você não deve fazer nada para ninguém. Aí, assim, era que as pessoas... Porque eu chegava atrasada, então sentava lá na frente e eu queria absorver tudo, porque era a oportunidade ali que eu tinha. E aí as pessoas não sabiam da minha vida, né? A não ser ali os meus amigos, e me julgavam, né? Só. E aí ele me pediu desculpas e falou de todo o julgamento. Classificou a conta Aí eu falei errada. pra ele, Olha só, falei pra ele. classificou a conta errada, a Eu falei: contabilidade você tá sabe errada. por que eu tenho que tirar 10? Eu me dedico para tirar 10? Porque eu não tenho direito de ficar reprovada, porque meu pai não vai ter condições de pagar mais um semestre de faculdade. Caramba. A gente divide, então eu não posso de jeito nenhum ficar reprovada. Eu não vou ter como pagar o próximo semestre, Uau. né? Inclusive aqui também quero agradecer aqui o meu amigo Leonardo Peter, rapidamente aproveitar, porque nesse período que eu pagava a metade, meu pai a metade, a empresa que meu pai trabalhava faliu. Então, como é que ia ficar a outra metade da faculdade, né? Faltava um semestre para eu concluir a graduação. E aí criou um movimento. Aí falaram que tinha uma bolsa para monitoria, para quem fosse monitor, ganhava metade do valor da faculdade. Só que quem faltava apenas um semestre não podia concorrer. Mas assim,
Eu fui lá e fiz, e o Leonardo falou assim, Viane, e ele era assim, super inteligente, né? CDF, a gente falava que ele era assim, era muito inteligente. E ele falava assim, eu vou concorrer à monitoria com você, e se eu ganhar a vaga, com esse desconto, eu pago a sua faculdade. Se nem eu, nem você passar, a gente já se organizou aqui, vai todo mundo juntar e Uau. vai pagar. Que Olha legal, só. hein? Vai pagar. Solidariedade. Legal. Gente, mas Olha eu só, passei. gente. Eu ganhei a vaga. Olha só. E foi ali que eu me descobri Gerou mais um que benefício. ensinar Era sua poderia paixão. ser uma outra possibilidade, né? Aí meu coordenador, Francisco Laurent, estaremos juntos dia 16 na resenha, né? Era o meu coordenador à época. E ele falou, Viviane, os alunos, dia de sábado, tem 30 alunos na sala. Você não pensa aí seguir nesse caminho? Aí ele me orientou, fazer a pós. Entendeu? Ele foi me dando direcionamento. Tanto o Lorex quanto o professor Sérgio. Não, o professor Sérgio... Eles são grandes, assim, testemunhadores do acontecimento da trajetória profissional da professora. Então, todas as vezes que eu também estou presente com ele lembra, professora? Então, passou por isso aqui, passou... E ela foi persistente, guerreira, Então, perseguiu seus sonhos. Então, Então, muito assim, a bacana. gente fala da sorte, né? Porque, assim, eu sou tão grata, que aí me vem a questão da sorte, mas eu batalhei muito. Eu imagino. Eu batalhei muito, eu me dediquei muito. Então, assim, os professores também observam. Os professores estão te observando ali, né? Assim, inclusive, uma vez, eu tive um estudante que, caramba, perturbava a minha aula. Né? Perturbava lá a aula. E aí, teve um momento que perdi uma oportunidade, sabe? De emprego. E aí você começa a lembrar do comportamento, Olha que a gente só. também vai entrar aqui, né, num assunto importante, que são competências e habilidades. Uma das nossas perguntas. Né? A questão de comportamento. Então, se eu perceber aquele comportamento que não tinha comprometimento em sala de aula, como seria essa Imagina. pessoa dentro da empresa? Da empresa. Né? Uau. E vamos já pegar Vamos. essa pergunta. Quais habilidades e competências você considera essencial para o sucesso do profissional? Então, de forma bem breve, assim, ó, competência, você tem que ter a parte técnica, né? Então, se qualificar, a gente já comentou sobre isso aqui. Você complementar o que você está aprendendo na sala de aula com cursos, treinamentos. Então, você precisa se manter atualizado. Todos nós aqui, o Weber está cursando, né, uma segunda graduação, já fez a pós. A gente está aqui constantemente buscando essa atualização profissional. Eu faço vários cursos. Então, assim, a competência, o técnico, a gente precisa estar sempre buscando atualização. Educação continuada. Educação Essa é a palavra. continuada. Sim. Mas hoje, olha, para mim, enquanto empresária contábil, que estou lá do outro lado, tá mais difícil hoje você selecionar uma pessoa pelas habilidades dela do que pelo conhecimento técnico. Sabe? Às vezes você chega ali uma pessoa com várias competências, né? Qualificação, mas ele não tem comprometimento. Ele não sabe trabalhar em equipe, Exato. né? A gente, pelo menos lá na GIA, a gente mantém um ambiente, assim, de muita união entre todos os membros, sabe? Sincronismo, né? Sincronismo. Então, tem pessoas que acabam não tendo bom relacionamento com as outras pessoas, não tem concentração no trabalho, não consegue ter concentração, não consegue ter... Não veste a chamada camisa da Sim. empresa, né? Não veste a camisa. Empatia, pessoas com pouca empatia. Olha, Exatamente. nós estamos com uma colaboradora fantástica lá no escritório, fantástica. Tá ouvindo, hein? Fantástica. E ela veio de uma outra empresa e já tem alguns meses e até hoje a gente trabalha com ela o emocional. Legal. Uma pessoa de uma capacidade técnica, assim, excelente. Uma pessoa que tem todas as habilidades que a gente também busca, mas ela veio tão ferida de outra empresa
sabe, tão ferida por colegas de trabalho que não Uhum. sabiam se relacionar. Isso, aí eu fiquei, sabe o que eu pensei? Eu falei assim, caramba, olha o que o meu colega perdeu por um problema de relacionamento de equipe, Sim. né? Olha a profissional que esse colega perdeu. Jogador Já é importante pro time dele. Exatamente, E- já é a segunda. Teve uma outra que foi minha aluna. Ela chegou lá no escritório, quando eu olhei o currículo, ela estava vindo do escritório do meu amigo. Eu liguei para o meu amigo, que estudou comigo na faculdade. Caramba. Aí eu falei, Luiz, por que que fulana tá saindo aí? Viviane, ela é maravilhosa. Mas eu tenho uma gestora aqui que Entrou em gente, depois eu liguei para ele. Eu falei assim: olha, você não sabe o que você perdeu. Que profissional. Obrigado, Luiz. Olha, que profissional, sabe? Então é isso. Porque eu, quando eu trabalhei no escritório de contabilidade, inclusive ontem eu recebi lá no escritório o meu chefe, meu segundo chefe. Chefe. E assim, o senhor Paulo Dayub. Então, trabalhei Caramba. 5 anos no Que legal. escritório dele. E aí, nossa, eu Muito amava aquele lugar. Amava, 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 amava. E aí, ele foi lá me visitar. O irmão dele, que é sócio da empresa, já foi lá no escritório. A gente se liga. Ele fala, não tá, eu sempre falei que quando você estivesse lá nas alturas, o pessoal fosse falar com você, você não ia nem dar tchau. A gente brincando, né? Porque ele sempre olhava para mim, que ele falava assim, você não vai embora, não? Eu falei, não, ainda não terminei aqui, mas já deu horário. Mas você não vai embora? E eu tava lá no escritório, eu falei, não, pode ir, eu tô terminando aqui. Às vezes chegava um outro chefe, Viviane, você não vai embora? Eu falei, não, sabe, eu queria, eu tinha, não que as pessoas tenham que ficar depois do horário, nada disso, mas eu tinha tanto comprometimento com aquela empresa, Uhum. sabe, para Com a gerar entrega. resultado Pra ali, entrega. para gerar Você falou Pra tudo. gerar Não é com a resultado. tarefa, mas com a empresa. isso, Comprometimento com a e empresa. assim, que eu queria ficar, sabe? Eles falavam, vai embora. Eu falei, não, deixa, pode ficar tranquilo, sabe? No outro dia eu ia feliz e queria estar ali buscando sempre iniciativa, né? Que hoje também, assim, é uma habilidade. Ah, tá dando errado aqui. O que que eu vou... Viviane tá dando errado. Não, Viviane tá dando errado. Já liguei para o suporte. Falaram isso, já tentei aplicar. Olha só. Não funcionou. Não sei mais o que fazer. Me A ajuda, diferença aí, né? né? Então, você ter iniciativa. Viviane, estou com a dificuldade aqui de fazer um lançamento. Já pesquisei aqui no CPC, já liguei para a consultoria, já vi aqui, mas eu ainda não estou segura aqui com essa informação, né? Então, assim, ter iniciativa. Às vezes, hoje no escritório, o computador travou. Travou. Estou esperando, vou esperar o Alan chegar para Travou, resolver, né? Então, a gente precisa ter iniciativa. Iniciativa também para estudar, Uhum. né? A gente tem lá, a gente investe em cursos para os colaboradores, mas assim, se você não pedir para a pessoa fazer, a pessoa não faz. E você tem uma gama ali, você está tendo acesso gratuito Sim. à qualificação, né? Então a gente precisa ter, os alunos precisam buscar mais assim essas habilidades de comprometimento pessoal, comprometimento com o horário. Né? Você se comprometer com o horário, se comprometer com a sua tarefa, com as suas atividades, ter iniciativa. E eu tenho certeza que vocês têm várias aí, outras dicas aí também para compartilhar, mas essas são assim, as minhas maiores dores hoje, sabe? E assim, para quem está buscando criar essas competências que a gente chama de soft skills, habilidades comportamentais, começa mudando sua vida. Se afasta de quem não está perto dos seus objetivos. Vá em encontro de pessoas que querem a mesma coisa que você. Se afasta de ambientes que não te fazem bem, se afasta de pessoas que não te fazem bem e busca sempre o foco no teu objetivo. É isso, professor? É isso, é isso. Perfeito. Até hoje, né, assim, eu sempre fico muito atenta, assim, aos ambientes. Você vê como é importante. O meu esposo é advogado. Ele lê absurdamente, né? Lá em casa, ele diz que os pacotes Viviane roupa para Alice, roupa Viviane, os pacotes dele é livro, né? Como ele lê. E aí ele lê todo dia, ele lê absurdamente.
E ao ver ele lendo, Aí- Estímulo. estimula todo mundo a ler. Aí fica ele com o livro dele, eu com o meu livro, a Alice com o livro dela, Renan com o livro dele. Então, aquele ambiente ali, né? Tá ali com aquelas pessoas, isso te estimula, né? Inclusive, chega um ponto assim, hoje eu compro uns gibis mais grossinhos para minha filha, e assim, ela tá vendo todo mundo ler, ela vai lá e pega o dela. Então, ambiente é tudo, né? O ambiente foi o que me possibilitou ali alguns sonhos, né? De enxergar algumas possibilidades. Exatamente. Então, a Ainda gente mais para precisa criança, filtrar. né? Criança vê muito, né? Os pais fazendo. É. Então, excelente para ela É. tá ali. Vai estar Então, a sempre gente lendo, precisa buscando também, né? selecionar aí esses ambientes para estar participando. Na minha época da faculdade, tinha um barzinho do lado da faculdade chamado Bob Esponja. Bob Esponja. Gente, o nome do bar era Bob Esponja. Olha só. Eu não frequentava. Não tinha dinheiro, também não tinha vontade. Bob Esponja absorveu todo mundo, né? Absorveu todo mundo. Eu né? sei que o pessoal ficava ali. A gente lá na sala de aula, tinha amigos que Matando desciam. a Então, aula. assim, não é legal, É. né? Isso. E olha que, assim, eu sempre fui muito dedicada. Mas eu olho e falo assim... eu podia ter estudado... Eu podia ter me dedicado mais um pouquinho, sabe? Fica sempre aquela sensação, pelo menos para mim. Então, assim, aproveite. Aproveite a oportunidade única que você está tendo, que é estar dentro de uma universidade. A gente vive num país que poucas pessoas, né, têm acesso ainda, infelizmente, ao ensino superior. Então, você é um privilegiado. Então, aproveite e, assim... Use isso da melhor forma possível, porque se você usar isso da melhor forma possível, isso vai sim transformar a sua vida. Que legal. Maravilha. Acho que a gente já tá avançando aqui, o nosso horário bate-papo corre fácil. Passa rápido a hora. São muitos assuntos. E falando um pouquinho sobre network, professora, Uhum. que também é um objetivo da nossa associação, criar essa aproximação de todos os profissionais, inclusive dos estudantes. Como você vê o network profissional de contabilidade? Network é tudo, né, gente? É vida, é oportunidade. Eu fazia network com os professores, contanto que, assim, eu recebia indicação de professores para empresas de contabilidade, só que eu amava trabalhar lá no escritório de São Paulo da IOB, né? Então, recebi a oportunidade, mas fiquei lá até o momento de sair para a graduação e para dar aula na graduação e depois abrir o meu próprio negócio. Mas hoje, né, a gente tem tanta ferramenta, eu costumo falar para os alunos o seguinte: primeiro ponto, as pessoas precisam saber que você é contador, que você é estudante de contabilidade, né? Então começa, em vez de usar o seu Instagram, que tem amigos ali, só para postar fotos do seu dia a dia, começa ali trazer sempre uma informaçãozinha para dizer, sou contador, né? É que Tô aí, então, aqui. se tiver que declarar o imposto de renda, opa, a Exatamente. fulana Ou é se- contadora. E se surgir uma oportunidade num escritório, né? Sim, então, O fulano está cursando contabilidade, né? Então, assim, você usar hoje todas as ferramentas possíveis, principalmente de tecnologia, para você se mostrar enquanto esse profissional que está em formação ou que acabou de se formar, né? Para ter esse relacionamento, porque realmente hoje as pessoas estão na rede. As pessoas estão ali. Uhum. Então, usam o status do WhatsApp ali para compartilhar alguma informação da área contábil, faz lá o seu LinkedIn, né? Traz sempre alguma informação ali que você é contador, está cursando. Exatamente. E as pessoas vão perceber isso. Então, ali é um ambiente também legal para você fazer isso e participar dos cursos. Eu adoro participar dos cursos do CRC para fazer networking. Olha só, a relevância da casa. Assim, para mim ali é muito importante eu ter contato com colegas. Já teve colegas que eu ajudei. Ano passado eu fui ajudada por colegas,
num pepinozinho que eu tive lá no escritório, né? Que a gente sempre, Se não tem, sempre surge, né? escritório. Se não tem, não é Não é? trabalho. Não é escritório. Não é trabalho. Gente, Poxa vida. aí o colega, assim, ele tem à disposição, ele sai do escritório dele, ir lá pro teu escritório, sentar do lado do teu colaborador e ajudar ele a fazer, Muito legal. por exemplo, a retificação lá, sabe? E se eu não tivesse esse contato, esse networking aí? Então, eu participo de cursos, de treinamentos para ter o conhecimento técnico e para fazer networking. A minha carteira ali, ó, tá cheia de cartãozinho físico ainda, porque nem todo mundo anota meu... Não, eu ando com os meus cartões físicos, entendeu? Eu vou lá, em qualquer necessidade me procura, eu ajudo vários colegas me ajudam. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Viviane, você, pô, me ajudou. Eu falei, cara, assim, tanta gente me ajuda, e aí você vai fazendo essa rede. Essa disponibilidade de troca, eu acho que é fundamental também. E aí né? o aluno, assim, deixar um recado mesmo para você, aluno. O professor não é teu inimigo. Ele tá ali te cobrando porque ele quer tirar o melhor de você. Ele sabe ele sabe que o mercado é agressivo, que o mercado é seletivo. Então, ele não está ali contra você. Ele está ali fazendo, assim, de tudo para que você possa se tornar um excelente profissional. Então, assim, não tenha inimizade ali com o seu professor, né? Pelo contrário, como o Weber deu um exemplo, tenta buscar dele qual é a área que ele atua, né? De repente, ele atua numa área que pode estar precisando de um colaborador, ele pode conhecer alguém. Então, começa o network ali com os professores. Eu tive vários alunos que já eram donos de escritório de contabilidade, trabalhavam ali, já era um escritório familiar. Então, faça network com seus amigos. Exatamente. Pode surgir uma oportunidade, né, no escritório do amigo ali, ele vai lembrar de você, vai ver o seu comportamento, o seu comprometimento. O meu primeiro escritório de contabilidade, como sócia de um escritório, foi via network na minha pós-graduação. A Márcia, que hoje, né, está na comissão do CRC de condomínios, a Márcia, uma pessoa extremamente profissional, correta, ética ali. Nós éramos amigas ali de pós, ela olhou meu perfil, via todo o meu comprometimento, ela me convidou para ser sócia dela. Olha aí que legal. Viu? Olha aí que Na legal. pós-graduação. Poder Abraço para network, Márcia né? também, Olha que é uma só. pessoa Né? fantástica da nossa Aí a contabilidade. Márcia me convidou para ser sócia dela. Uau. Falei, Bacana. nossa, que oportunidade. Sim. Numa aula de pós-graduação. Então, Estar enganjado em projetos é extremamente isso. importante. e aí o teu colega, ele tá vendo o teu comportamento, ele tá vendo que você é comprometido, né? Ele tá olhando ali para você. Então, eu tive, assim, a minha primeira oportunidade foi com a Márcia na pós-graduação. Ela já tinha o escritório dela, o pai dela faleceu, ela estava sozinha e ela precisava de alguém ali para unir forças e continuar. E aí, olha só, nesse relacionamento de amizade na pós, ela me legal. convidou. E assim, para as pessoas que têm vergonha, timidez, porque o network ele também tá muito influenciado para que as pessoas destravem isso. O Isso. que essas pessoas podem fazer, professora? Assim, Alan, hoje eu falo assim, eu digo que eu gosto de conversar com todo mundo, mas eu sempre fui muito tímida. Por que eu era tímida? Porque eu sempre me achava inferior. Eu tinha aquele complexo, vamos dizer, de inferioridade, né? Você sempre se acha inferior. Então, eu tinha medo de conversar com as pessoas. Eu tinha medo de falar errado. Eu tinha medo. Eu tinha medo de falar com as pessoas. Mas eu também enxerguei, se eu não vencer isso, se eu não ultrapassar aqui essa barreira, eu vou ter mais dificuldade ainda. Então, eu preciso começar a me relacionar. E aí, assim, não tinha condições para também fazer terapia, fazer um curso, né? Hoje eu faço terapia, gente, é tudo de bom, né? Quem puder fazer aí, né? Eu não tinha, então... mas eu aprendi ali na marra, vamos dizer assim, né? A quebrar essa barreira. E é tão interessante você trazer isso,
Porque parece que esse é um perfil do contador. Eu vejo na graduação ali, os alunos, eles não se falam. É uma timidez. E aí, percebendo isso, eu estimulo. Falo, gente, né? Vamos bater conversar. papo, vamos bater papo aí, Interagir. pessoal. Aí eu começo a falar Estimula uma troca. das possibilidades que o network pode gerar. Eu falei, mas se vocês não trocarem, Aconteceu Vocês isso aqui não vão comigo, ó. Pode acontecer com você também, né? mas é interessante que parece que assim, você entra numa turma de contabilidade, as pessoas são mais, sabe, são mais fechadas, assim, elas têm uma dificuldade. Então, acho que é até interessante também trabalhar, a gente precisa trabalhar isso nos estudantes, nos contadores, legal. porque, pessoal, é primordial. Hoje eu estou no Instagram fazendo vídeo, foi muito difícil estar ali. Muito difícil. Imagina, uma pessoa que tinha vergonha, você tá ali, né? Então, assim, eu tive que... Hoje, eu não me incomodo com o que as pessoas acham. Teve um dia que eu recebi o meu primeiro hater. Eu fiquei tão feliz. Aí eu mandei mensagem para um amigo, né, que me ajuda, que ele fica, vai fazer uma live, vai fazer um... Eu falei, recebemos o nosso primeiro hater. Aí ele comemorou, ele falou, então a mensagem tá chegando. Tá chegando. Exatamente. Então, assim, a gente precisa vencer essa barreira, tá? A gente precisa vencer essa barreira. Não sou assim... Não tenho estratégias de como... Eu acho que, assim, pode ser... O conselho pode trazer, além de cursos, né, técnicos, acho que pode trazer... Comportamentos. Eu acho que pode... A habilidades gente pode ter sociais. mais Participar cursos de nesse eventos, sentido. né? Que legal, Participar dos pessoal. eventos. Que legal. Já Porque é fica um algo que eu recado aí pra percebo. nossa casa, que tanto nos ajuda, o CRC, para quem acha que não, mas o Isso. CRC tá sempre com a gente. É uma Obrigado, porta pessoal. de Rafa, oportunidades, né? fica a dica. É Isso. verdade. E partindo para as nossas considerações finais. Ladies first, Jaque. Ai, gente, foi um bate-papo muito gostoso aqui. Estar aqui com vocês é uma honra, é um prazer enorme, ainda mais com a professora Viviane, né? Me relembrou da minha graduação, uma nostalgia total. Então, fica o recado da professora Viviane, né? Para os estudantes participar de eventos, cursos. É muito importante estar ali na teoria, aprender mesmo a técnica e, claro, em conjunto, a prática, né? E muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Heber. Que maravilha, hein? Não dá vontade nem ir embora. Quase que eu fiz assim, porque realmente, assim, são muitos assuntos e preciosíssimos, né? Importantes para a nossa caminhada enquanto profissionais da contabilidade. Os estudantes que vão assistir, né? E vão pegar essas dicas fabulosas para a sua carreira profissional, para o desenvolvimento da parte profissional e também da gente ser um porta-voz da Ascontaso, né, como uma extensão da nossa casa, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Então, acho que o objetivo é esse, justamente fomentar esse bate-papo, essa ideia, diversos assuntos, várias pautas, muitas diversidades, e fazer uma integração de todo esse conteúdo para preparar esse profissional que está chegando no mercado. Aliás, serão nossos colegas. Né? Os colegas de trabalho Serão- terão nosso apoio, hein? serão Quem muito procurar a bem-vindos. gente vai ter nosso apoio. Exatamente. Inclusive, desejar um bom estudo para todos aqueles que estão se preparando para o exame de suficiência. A gente sabe que está tendo muitas mudanças, alterações importantes, mas acalma o seu coração, tudo tem um tempo certo. É importante se dedicar, pegar essas dicas preciosas. E não adianta, não existe uma mágica, uma bola de cristal que você vai descobrir a resposta. Preciso realmente refazer os exercícios, as questões, né? Estudar a nova banca que está chegando, que é a FGV, e aproveitar essas oportunidades para que, como uma oportunidade de ouro, como se fosse a oportunidade mais importante da sua vida, como se você tivesse só essa única oportunidade, toda oportunidade seja a sua única oportunidade. Tenho certeza que a sua perspectiva vai ser bem diferente. Então, me sinto orgulhoso, honrado de estar aqui, sentado com todos vocês, e eu tenho certeza que isso vai alcançar, essa mensagem que foi dita aqui, essas dicas preciosas, vai alcançar todos vocês. E muito obrigado, professora Viviane, por tudo, por toda a construção nessa jornada do saber, e você foi muito importante para a minha vida, para a minha caminhada enquanto profissional. Também tem uma história muito semelhante à dos colegas, né? Antes
Trabalhei desde os 15 anos no escritório de contabilidade. Minha primeira formação era técnico de informática. Isso me deu mais agilidade para entender. Depois fiz o técnico de contabilidade, o bacharel, e aí fui mergulhando, conheci todos os setores da empresa. Comecei como office boy, trabalhei em DP, trabalhei em contábil, trabalhei em todos os setores até me identificar com a área tributária. Então busquei a especialização e também a parte do terceiro setor. Eu não poderia deixar de dizer que através desse network me surgiu a oportunidade de participar do conselho, que também em 2023 a honra de poder participar da construção de um livro do Poder do Terceiro Setor como coautor e falando justamente sobre imunidade tributária, isenção, qual a diferença disso, o que a nossa Constituição prevê em relação a isso para as entidades sem fins lucrativos. E muitas dessas coisas eu aprendi com a professora Viviane Silva. Maravilha. Então, muito obrigado, professora. Maravilha. Professora, considerações finais. Ai, gente, eu só tenho que agradecer. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. Esse nosso bate-papo foi maravilhoso, maravilhoso. E gratidão a vocês, Jaqueline, Hebe, Alan, muito feliz mesmo. E deixar aqui uma mensagem final para os estudantes de contabilidade. Assim, durante a graduação vão surgir vários desafios, vai dar vontade de desistir. Às vezes você vai se perguntar o que eu estou fazendo aqui. Tudo isso aconteceu comigo, com os meus colegas. Isso provavelmente aconteceu, está acontecendo, vai acontecer com você. Mas nada nessa vida, assim, tudo é difícil. É difícil você concluir a graduação, mas é mais difícil ainda você não ter a sua graduação, né? É difícil você tirar um tempo para se qualificar, mas é mais difícil ainda você não estar qualificado e perder as oportunidades. Então, agarre essa oportunidade única que você está tendo de estar aí na academia, se dedique e vai, porque se a contabilidade ela transformou a minha vida, com certeza ela vai transformar a sua. E se eu conseguir, com certeza você consegue. Então, gente, muito obrigada e contem sempre comigo. Me convidem mais. Adorei. E aí, pessoal, temos certeza que essas mensagens que trocamos hoje vai impactar na vida de alguém, no curso de alguém, e é isso que a gente quer. Professora, muito obrigado pelo seu tempo. Aos nossos diretores aqui, muito obrigado por caminharem com a gente. Pessoal, é um trabalho totalmente voluntário. Os profissionais que estão aqui no período de imposto de renda estão doando o seu tempo para passar essa mensagem para todos. E assim, esperamos que venha o 5º episódio e curta e siga nossas redes sociais. Um abraço, até mais. Valeu! Tá, Tchau, gente. gente. Gente.